Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, tudo bom? Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um grande clássico da DC. Foi publicado no ano passado, mas é um clássico do qual mora no coração de todos os decenautas, que é a Ponto de Ignição ou Flashpoint. É uma incrível história do Flash que deu origem aos 952 e nós vamos estar falando sobre isso hoje. Só que antes de mais nada, que é a lombadinha, gostaria de convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo e se você for novo, nova, se inscreva. Fique sempre à vontade. Olha, muito obrigado pela sua atenção e vamos nessa. Galera, bora lá. Ano de 2011, a DC bola uma estratégia, digamos, arriscada e louca, que é simplesmente zerar todas as suas publicações da Action Comics, Detective Comics, todas as histórias dos grandes heróis. Para quê? Para rebutar todo o universo para o qual atrair novos leitores. Uma estratégia que até deu certo, porém é algo que, olhando por hoje, o quadro de hoje, foi uma história do qual foi muito errada na sua execução. Foi até porque foi uma atitude, digamos assim, muito precipitada, muito sem muito planejamento, diferentemente da grande Crise das Infinitas Terras, que levou 5 anos para ser produzida, para chegar em 85. E aqui foi algo tipo assim, feito nas pressas, sabe? Vai aí, vamos ver no que vai dar. E infelizmente não foi algo do qual podemos dizer que foi totalmente ruim, mas também não foi bom. É algo muito duvidoso, mas a gente vai falar sobre isso no final. Bom, gente, o que é a história? Na história, o Flash vai relembrando a sua mãe e de repente ele acorda numa realidade onde a sua mãe não foi assassinada e que muitas coisas vêm acontecendo. Por exemplo, o Hal Jordan não é mais o Lanterna Verde, é o Abin ainda. O Bruce Wayne morreu no beco do crime, e quem é o Batman é o Thomas Wayne, e a Coringa é a Martha Wayne. O Superman ele não caiu em Smallville, ele caiu em Metrópolis, matando 35 mil pessoas e acabando sendo preso num laboratório da Star. E com isso, o mundo estava vivendo uma grande guerra envolvendo o Aquaman e a Mulher Maravilhas. Mulher Maravilhas? E que com isso está culminando com o fim do mundo. Então, assim, esse é o cenário que está acontecendo, o ponto de ignição. Porque há um grande vilão por trás dessa trama toda, que é o Professor Zoom, ou o Flash Reverso, né? Ele que está arquitetando toda essa questão da mudança do universo, com o Flash tentando reverter o assassinato da mãe. Então, esse é o quadro geral. É uma história do qual... Desculpa. Saúde. É uma história do qual, com isso, a gente vê que o Flash ele quer alterar a realidade do seu universo, mas acaba alterando toda a realidade no mundo. E com isso há uma grande consequência. A história vai se prosseguindo. E detalhe importante, o Flash não é o Flash, é o Barry Allen. Ele acorda simplesmente sem os poderes, sem o seu uniforme. A sua esposa, a Isis, está casada com outra pessoa. Então, assim, é uma mudança completamente com essa atitude do Flash de mudar o seu passado. E com isso, ele vai sempre com uma coisa dessas que dá errado, ele vai atrás de quem? Do cara mais esperto do universo, que é o Bruce Wayne. Mas no caso, ele descobre que é o Thomas Wayne que está vivo. Bom, gente, é uma história bastante incrível, que culmina com o nascimento dos 952. É algo que vemos aqui achar, se a gente for parar para pensar, não é algo do qual eu gosto muito desse universo. Primeiro, porque foi feito, como eu disse, com muitas pressas, sem planejamento. O Batman, ele tem simplesmente 5 anos de existência e ele já teve 3 Robins. O Superman muda o seu status. Ele tem 2 histórias funcionando, que é tipo assim, o Superman sem uniforme e o Superman com uniforme. E aí temos assim, uma coisa do qual eu gosto dos 952 é a questão do Aquaman. Aquaman ganhou uma certa relevância, e essa relevância foi tão importante para o herói que foi base do filme com o Jason Momoa.
né? Então, assim, para mim é uma grande história, é uma história do qual sempre vale a pena a gente falar, que é um grande clássico da DC, tá certo? Bom, tendo dito isso, eu vou mostrar o livro como ele é e com os seus extras, né? E aí a gente vai falando ao longo do vídeo, tá bom? Só mudando a câmera. Bom, galera, vamos lá aqui começar como é que tá a obra. Ponto de ignição, grandes eventos da DC. Lembrando que o trio que participa é o Jeff Jones, né, no roteiro, Ed Kubert na arte e Sandra Hope na arte final. E nas cores é o nosso querido Alex Sinclair, da turminha do Jim Lee. Cara, olha isso aqui, ó. Que massa, né? Ponto de ignição. Enfim. Foi uma minissérie em 5 partes, publicada pela Panini, que o Barry Allen se lembrando do que aconteceu com ele, né, com a mãe dele, ele virando Flash. Que arte, né? Cara, eu queria ter um quadro desse aqui, cara, na minha parede, muito legal. Só que aí do nada o Flash acorda, ele percebe que alguma coisa está de estranho. Primeiro, ele não tem os poderes. Segundo, está sem um anel. E principalmente, a mãe do qual estava morta, que foi morta pelo pai, está viva. Então ele percebe que alguma coisa mudou. E ele não sabe bem o que é. E aí, de repente, ele está percebendo que as coisas estão diferentes. Por exemplo, nós temos um Batman do qual você não entende muito bem porque está com um visual diferente. Só que esse Batman, é claro, não é o nosso Batman, é o Batman dessa realidade onde o Bruce Wayne morreu e quem é o Batman é o Thomas Wayne. Cara, e ele não tem negócio de paciência como o Batman, não. O negócio dele ele quase segue a linha do Justiceiro, né? Que inclusive até ele usa armas. A arma que matou o filho dele, eu acho que E aqui o Cyborg ainda existe. E o que está tentando recrutar o Batman para se juntar à sua liga contra a grande ameaça que está acontecendo no mundo, que é o reino de Atlântida contra o reino de Themyscira. E, cara, aqui tá todo mundo. Olha só esse aqui, velho. É o Abinho, o cara que entregou o anel pro Lanterna Verde. E aí, voltando pro nosso amigo Flash, ele vai percebendo que, por exemplo, a Isis não é mais a esposa dele, na verdade, é casada com outro cara. E tem alguma coisa com o Flash reverso que ele tá percebendo que ele existe. E aí vai acontecendo a tentativa de recrutar o Batman para participar disso. Mas obviamente o Batman não tá afim de se juntar a esses caras, né? Porque afinal de contas o Batman é o Batman. Cara, agora o visual do Flash, ou do Capitão Marvel, o Shazam, tá fantástico, cara. E tá muito irado, velho. Que bom que fizeram um Capitão Marvel porreta. E aí, com tudo estranho, ele vai atrás da pessoa mais inteligente do mundo, que é o Batman, né? Só que chegando lá, ele descobre exatamente que o Batman não sobreviveu, não é o Batman que a gente conhece, é o Thomas Wayne. E aqui você tem uma tentativa de acabar com o reino de Atlântida, né? O Exterminador aprisionando o Aqualand. Só que aparece o Aquaman para o resgate e sem piedade, viu, irmão? Sem sobreviventes. E aí, com isso, o Barry Allen tenta convencer o Thomas Wayne de quem ele é, provando por A mais B que ele está contando sobre que aconteceu com a realidade dele. Só que ele tem um momento que ele começa a sentir uma dor no cérebro e ele não sabe o que é. É como se as memórias desse universo estivessem se adequando à cabeça dele. E aí ele sente esses momentos como se fosse uma grande dor de cabeça. E aqui você vê que ele percebe quem é o responsável por tudo isso, que na verdade é o Flash Reverso. Com isso, ele prova quem ele é, só que antes de mais nada ele precisa repetir o experimento que o fez ser quem ele é. E aqui, em outro momento, em Londres, então, existe uma resistência que o Steve Trevor, né, que é
a história da Mulher Maravilha, né? Conhecido por todos. Só que daqui não tem nada de amor não, que é guerra, viu? Enquanto isso, o Flash tenta montar seu experimento, cara. Olha só, ele vai tentar repetir o experimento qual o fez ele virar um Flash, né? Só que dá de errado e ele acaba queimado vivo. E aí com isso, ele tá tentando se recuperar. Ele tá queimado, ele foi queimado vivo praticamente, um raio atingiu. E ele tenta voltar novamente para onde ele estava. Só que da segunda vez ele consegue recuperar os seus poderes, evita até do Thomas Wayne ser empalado vivo. Oh, desculpa. E aqui a Lois Lane tentando se juntar a descobrir o que está acontecendo no mundo, e ele se junta à resistência. Aí o personagem do Jim Lee, que é o bandoleiro, né, o Griffith, tá se juntando com outros seres para poder impedir essa guerra contra esses dois reinos. E aí o Flash recupera seus poderes e com isso também modifica o seu uniforme para ser quem ele é, né? Como a gente conhece. E aí ele vai percebendo coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o Hal Jordan virando ainda é um piloto de testes. E com isso ele vai culminar com um plano de tentar acabar com essa guerra. E para isso eles vão tentar salvar a criatura mais poderosa do universo, que é o Superman. Só que o visual do Superman, cara, olha só, cara, isso aqui. O Superman, como eu disse, ele não foi para uma fazenda, mas sim para uma cidade, e ele foi aprisionado, e ele só recebe a luz vermelha. Ele não tem noção alguma dos poderes que possui. Então, assim, ele vai vendo que, por exemplo, daqui a pouco, ele é banhado pelo sol e acaba se tornando, recuperando parte dos seus poderes. Meu irmão, o Superman sequinho é muito engraçado. E a guerra contra a superfície e os reinos do mar está se aproximando e está se chegando ao seu fim. E com isso os heróis vão se juntando até chegar a lutar contra essa grande ameaça que está por vir. Olha aqui, existe finalmente a guerra entre o Aquaman e a Mulher Maravilha. E aí aparece o que ele poderia chamar de Liga da Justiça, né? Tentando acabar com isso. E cara, eles não têm dó, velho. Eles matam geral sem se preocupar se é criança ou não. E aí aparece o cara responsável por tudo isso, o Flash Reverso. As artes, como eu gosto de dizer, cara, estão fantásticas, estão muito boas. E enquanto isso está rolando a guerra, eles estão tentando acabar com toda e qualquer ameaça, né? Enquanto isso, o Flash e o Flash Reverso estão brigando entre si, enquanto ele tenta fazer com que o Flash esqueça do que é a vida anterior, só que ele não consegue. Cara, e aí vem um detalhe, fizeram uma animação sobre essa história. E uma coisa bem curiosa é que o Thomas Wayne é o que é responsável por matar o Flash Reverso. Mas um detalhe importante, no desenho animado, ele atira na cabeça do Flash Reverso. Mas aqui não, aqui ele enfia uma espada perdida por aí, bem no coração do cara. E que morte espetacular, velho. Cara, e é fantástico o desenho do Alan Kubert, cara. Andy Kubert, desculpe. Andy. Aparece o Superman para salvar a Terra. E aí o mundo começa a entrar em colapso. Porque afinal de contas essa realidade não vai sobreviver. E aí o Flash tem que voltar para tentar impedir com que o Flash faça essa viagem no tempo para poder impedir o assassinato de sua mãe. E aqui ele acaba percebendo que não dá para ela sobreviver a isso. E aí o Flash tenta acabar com essa situação. E aqui vai ver nas realidades que estão se misturando. Esse fonia. E aqui acaba virando os Novos 52 daquilo que a gente conhece. E aí finalmente o Flash acorda e ele está na realidade do qual ele conhece. Só que claro que começa a ter algumas variações. O uniforme dele, o uniforme do Batman.
E aí, no momento antes de ele voltar a essa realidade, o Thomas Wayne deu para ele uma carta para ser entregue a Bruce. E ele entrega uma carta do qual o pai fala sobre ele, sobre o que ele diria ao filho se ele estivesse vivo, e acaba com essa bela imagem do Batman chorando ao ler a carta do seu pai. E ele falando: que incrível mensageiro você é, Barry. E aqui vem aqui, eu já tinha mostrado dois, mas vou mostrar novamente os extras, né? Aqui essa capa tem o desenho do Ivan Reis, né? Olha isso aqui, cara. Aqui é o Andy Kubert. Aqui de novo o Ivan Reis, o Jorge Pérez na arte final. Aqui o Aquaman. Cara, aqui visual fantástico. Situação das ameaças. Aqui a arte. A arte preto e branco. O Flash. A Senhora Hyde. A Godiva, né? Godiva. O Aquaman. O Shazam, né? E a Mulher Maravilha. Cara, muito legal. É isso que eu gosto de história, de encadernados, que tenham informações. E é isso aqui, o nosso livrinho. Bom, galera, era isso que eu queria estar mostrando para vocês. É um quadro do qual vale a pena. Existe a animação dessa história na HBO Max, né? Como você quiser achar o filme. Mas, cara, tem uma história bem assim. Tem adaptações, né? Afinal de contas, tem adaptações para poder se adequar à história e para que não saia mudar um pouco o que é na história do quadrinho, mas que nada que altere a essência da história. E é uma grande história, cara. Como eu disse, é algo que vale a pena você ter em sua coleção. Quem gosta do universo DC, ter isso aqui em mãos é bom. Quem conseguiu achar pela Eagle Moss é um felizardo, mas se você não conseguir, tem ainda aqui pela Panini. Eu acho que ainda está sendo fácil de encontrar, tem uns descontos. Então, cara, vá atrás, que é uma grande história, tá bom? Gente, era isso que eu queria estar falando com vocês. Queria agradecer demais a atenção de todos. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!